Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã. Nós vamos conversar, continuar nossa conversa no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós nos concentraremos no estudo do capítulo 2, os versos 14 a 41, o primeiro sermão do apóstolo Pedro, que se encontra nesses versículos, que é uma resposta à pergunta que foi feita no nosso último estudo, em que as pessoas, impressionadas com os eventos do Pentecostes, perguntavam o que era aquilo, o que estava acontecendo. E por conta dessa pergunta que fora feita nos versos anteriores, o apóstolo Pedro se levanta e faz o seu primeiro sermão, o seu primeiro discurso. E é nesse discurso, nesse sermão do apóstolo Pedro, que nós vamos conversar nessa manhã. Mas antes nós vamos orar, quero convidar você para orarmos ao Senhor, pedindo sabedoria, discernimento para a compreensão da sua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua presença santa na nossa vida, pelo seu cuidado na nossa história, pela certeza de que a sua palavra nos alimenta, nos ensina, nos edifica, nos transforma, nos renova. Obrigado porque temos nela segurança para viver. Pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa nessa manhã abrir, Deus, o nosso entendimento, para que possamos aprender mais da tua palavra, mas acima de tudo amar e obedecê-la. É o que nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Nós leremos então o texto de Atos capítulo 2, versos 14 a 41, é um texto relativamente longo, e eu queria que você notasse na leitura do texto, que se trata do sermão do apóstolo Pedro. O que o Pedro está querendo dizer nesse seu sermão? É o que nós vamos conversar depois. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Seja por isso mesmo, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e disto nós todos somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo.
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O texto que nós lemos começa com a afirmação de que Pedro se levantou junto com os 11 e ele então ergue a voz diante daquela multidão que havia se reunido por conta, do atrativo que foi o Pentecostes, ou o momento do Pentecostes, os sinais que decorreram da descida do Espírito Santo. Aquela multidão se aproxima dos 120 que foram cheios do Espírito, plenos do Espírito. E nós vimos isso no nosso último encontro. Alguns acreditaram, alguns ficaram perplexos e creram, outros zombavam, dizendo que eles estavam bêbados porque não compreendiam o que estava acontecendo. Faz bem você ouvir o último estudo para você entender esses atos. É interessante que aqui nós temos então o discurso de Pedro. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos inúmeros sermões e discursos. No total, nós temos 19 sermões e estudos em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Só aqui, para nós termos uma noção, 20% do livro de Atos é composto por discursos e sermões de Pedro e de Paulo. Se nós somarmos a esses discursos o discurso de Estevão, que nós vamos também conversar sobre ele, essas três pessoas, Paulo, Pedro e Estevão, os seus discursos correspondem a 25% de todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Um fato muito importante que possamos notar, é que esses discursos e sermões que são pregados no livro dos Atos dos Apóstolos correspondem exatamente a essa intenção do autor de Atos, de Lucas, mostrar que a palavra de Deus está sendo proclamada. Lembremos-nos que esse foi exatamente o maior efeito do Pentecostes, em que eles abriram a boca e falaram e as pessoas compreendiam aquilo que elas estavam dizendo na sua própria língua. Todo o livro dos Atos Apóstolos vai nos mostrar essa palavra em movimento, essa palavra que se é pregada, essa palavra que é proclamada, e a igreja vai avançando na força da palavra proclamada. Pedro se levanta, se dirige àquela multidão, e aqui nós temos a primeira sessão desse sermão, o primeiro ponto desse sermão, que começa com essa afirmação: homens da Judéia. Nós vamos perceber que durante o sermão Pedro se refere a essa multidão que ouve de três maneiras. A primeira delas é homens da Judéia, ou homens judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém. E o texto continua. Fato interessante que nós possamos também prestar bastante atenção é a referência aos 11 que estão lá no versículo 14. Pedro se levantou junto com os 11. Mais uma vez demonstrando a força e a necessidade de ligar essa mensagem aos 12, algo que o pastor já disse no encontro passado, da importância que é o colégio dos 12 para essa unidade da igreja, mas também para simbolizar um novo Israel que está sendo inaugurado por Jesus Cristo, o novo Israel inaugurado por Cristo, que agora está em missão para que vidas sejam alcançadas e transformadas pela proclamação. Aqui, Pedro se levanta com os 11, reforçando que, embora o sermão seja proclamado por Pedro, ele está de acordo com tudo aquilo que os outros 11 também acreditam e testemunham. E o texto, então, continua nos dizendo que Pedro, ao proclamar essa palavra,
ele pede atenção para que todos notem aquilo que ele vai dizer, porque é muito importante, né? O que é importante? Primeiro, Pedro vai dizer, esses homens não estão bêbados, verso 15. E eles não estão bêbados, afinal de contas, isso acontece às 9 horas da manhã, a terceira hora, que corresponde a 9 horas da manhã. E é como se Pedro estivesse dizendo, está muito cedo e eles não estão embriagados. Podemos entender o texto de duas maneiras, há duas interpretações. Esse horário, a terceira hora, era considerado um momento de oração, então, por ser um momento de oração, eles não poderiam se embriagar naquele horário. O segundo é porque se trata de um momento muito cedo e, culturalmente, isso era absurdo, pensar que homens estariam se embriagando pela manhã. Claro que isso trata de uma questão cultural, né? No nosso tempo, as pessoas bebem em qualquer momento. O fato é que o versículo 16 continua e diz que o que está acontecendo na verdade? O que está acontecendo é que o fato que vocês viram, o momento que vocês presenciaram da plenitude do Espírito sobre esses irmãos que aqui estão, é um cumprimento lá da palavra de Joel, da profecia de Joel. É como se ele estivesse dizendo, a palavra diz, a palavra já havia prometido. Isso que aconteceu foi cumprimento dessa palavra. Aqui nós temos um primeiro ponto importantíssimo para notarmos, né? É que Pedro prega com fundamentação na palavra. O pregador prega a palavra. A palavra é o fundamento, a palavra diz, a palavra se cumpre na nossa vida. O pregador abre a Bíblia e prega o que a Bíblia diz, não prega o que ele acha, não prega o que ele sente, não prega o que lhe convém, ele prega a palavra. O verso 17, então, vai nos mostrar o que diz o texto de Joel. E o texto de Joel diz assim, acontecerá nos últimos dias, né, que derramarei meu Espírito sobre toda a humanidade. Eu queria que você prestasse atenção, porque aqui é uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Lá em Números 11, 29, que está aparecendo aí na sua tela, diz que quem dera todos do povo do Senhor fossem profetas e que o Senhor pusesse seu Espírito sobre eles. Havia então uma palavra já lá em Números, né, de um derramamento do Espírito sobre todo o seu povo e todo o seu povo se tornasse profetas. E é o que vai acontecer no texto, diz o texto que e Pedro está dizendo isso, né? Que aquele momento foi exatamente o cumprimento disso, que os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, filhos e filhas, homens e mulheres, jovens e velhos, é como se estivesse dizendo todos os gêneros, todas as idades, né? Aqui não há acepção. O texto também no verso 18 vai dizer que até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito. Servos aqui são os escravos. Sobre os escravos, é uma palavra que sobre todas as classes sociais, ninguém será excluído disso. O fato é que esse derramamento do Espírito Santo, na palavra de Pedro, que esse cumprimento será um cumprimento dado a todos os que chamam e clamam pelo nome de Jesus. Ele não será um evento para alguns poucos privilegiados de classes sociais diferenciadas ou para determinado sexo específico ou para determinada idade. Todas, de todas as idades, em todas as classes sociais, experimentarão a presença poderosa do Espírito Santo como aquele doador de uma graça maravilhosa que nós vamos daqui a pouco perceber. E eles receberão o Espírito para quê? Para profetizar. E eles profetizarão. Derramei meu Espírito Santo naqueles dias e eles profetizarão. Profetizar aqui é usado de um modo geral, generalizado, né? Amplo, simbolizando o ato de tornar a palavra de Deus conhecida. O profeta é aquele que conhece a palavra e torna essa palavra conhecida. Aqui em Atos, profetizar, na linguagem de Pedro,
é exatamente esse ato de tornar conhecido aquilo que se conheceu, aquilo que Deus se fez conhecer. Ora, se os apóstolos e os 120 têm conhecimento de quem é Jesus, eles agora dão testemunho, eles profetizam, eles falam daquilo que eles conheceram. Falar daquilo que se sabe é testemunhar. É só nos lembrarmos então de Atos 1:8. Vocês receberão do alto o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Serão os meus profetas, aqueles que falarão das coisas que conhecem. Por isso, o apóstolo Paulo, inclusive, vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, que aquele que profetiza fala para as pessoas. E qual é o propósito da profecia? Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, edificar, exortar e consolar. Então, todas as pessoas de todas as classes, de todas as idades, receberão o Espírito Santo e serão profetas. Proclamarão aquilo que conhecem, aquilo que Deus lhes deu a conhecer. O nosso texto nos mostra, no verso 19, que prodígios acontecerão em cima no céu, debaixo da terra, sangue, fogo e fumaça, nuvens de fumaça. Esses são elementos escatológicos, né? Quando isso vai acontecer? São fatos que apontam para a volta de Cristo. Verso 20, o sol se transformar em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso nós vamos encontrar lá em Lucas capítulo 21, 7 a 19, que são os eventos cósmicos, né, que acontecem por conta do glorioso dia do Senhor, da volta do Senhor. Verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É como se Pedro agora estivesse dizendo, olha, entre o Pentecostes e o glorioso dia do Senhor se estende um longo dia da missão da igreja. Entre o Pentecostes e o glorioso dia do Senhor, a igreja está em missão, a igreja está proclamando, a igreja está profetizando, a igreja está testemunhando. Testemunhando do quê? Da graça de Jesus, da graça que é estendida para todo aquele que, ouvindo a palavra, possa chegar também a conhecer a verdade do Evangelho. Que coisa maravilhosa, né? Nós estamos então entre o Pentecostes e a volta do Senhor, nesse longo dia em que a igreja é chamada para o testemunho, para ser profeta, para proclamar a verdade do Evangelho, das boas novas da salvação, para que todos possam ouvir e possam ter a possibilidade de responder ao Evangelho. O verso 22 agora começa uma nova sessão. Se os primeiros versículos anteriores que nós lemos, do 14 ao 21, o apóstolo Pedro começa falando sobre os judeus, começa lá, né, os judeus que estão na Judéia e que vieram de todos os lugares. Agora, no verso 22, ele chama de israelitas. Nós vamos perceber que a terceira sessão ele começa com a palavra irmãos. Cada uma dessas expressões simboliza uma parte do sermão. O primeiro sermão quis responder o que era o evento. O que era o evento? Eles não estavam bêbados, eles estavam cheios do Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel, e estavam ali cumprindo a profecia de Joel no sentido de serem os revestidos pelo Espírito Santo para profetizarem, para testemunharem de quem é Jesus. E agora então, os versos 22 em diante, ele vai falar do segundo ponto do seu sermão. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que eles estão testemunhando? Vamos lá. Verso 22 então, ele começa israelitas. Escuta o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, o homem que foi aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Então aqui no verso que nós lemos, o apóstolo Pedro vai apontar e responder a pergunta: quem é Jesus? Jesus é homem aprovado por Deus, né? Ele fez milagres e prodígios. Verso 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Quero que você preste bastante atenção nas palavras que estão aqui relacionadas no verso 23. A este, quem? A Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Veja, Jesus não é uma vítima dos judeus.
Jesus não é uma vítima da história. Deus está no controle. Havia um plano determinado, havia um plano perfeito. E esse plano perfeito inclusive incluía a sua morte, mas Deus está no controle. Portanto, aqui o texto nos tira qualquer possibilidade desse antissemitismo, né? Um anti-ódio aos judeus, que às vezes se alastrou durante a história, em que os cristãos diziam que que os judeus haviam matado a Jesus, então eles deveriam também sofrer como Jesus sofreu. Veja que isso é uma incoerência do ponto de vista bíblico, porque em nenhum momento da Bíblia nos chama para odiar aos judeus. Aqui o texto nos aponta que, embora os judeus, os religiosos de Jerusalém, arquitetaram a morte de Jesus, estava no plano perfeito de Deus isso. Verso 24, porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte. Domingo passado nós celebramos o domingo de Páscoa. Esse período que nós estamos da igreja cristã é o período da Páscoa, o ciclo da Páscoa, onde nós celebramos o Cristo ressurreto. Aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte. Os versos 25, Lucas vai narrar, apontando para o Salmo de Davi, o que Davi já havia profetizado. Ele faz uma releitura do Salmo 16, versos 8 a 11, para falar da ressurreição. Esses versos todos apontam, também fundamentado nas Escrituras, uma releitura, né, do Salmos, capítulo 16, de 8 a 11, para mostrar que esse texto já era uma profecia a respeito da ressurreição de Jesus. Verso 27, de maneira particular, que está aí iluminado na sua tela, né? Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então Pedro, ao ler esse Salmo 18, lê esse Salmo na perspectiva da ressurreição de Cristo. Quando Davi escreveu isso, não escrevia sobre si, mas escrevia sobre aquele que viria da sua descendência, ou que seria o seu descendente, e cujo corpo não passaria pela morte. E o verso 29, o discurso de Pedro continua para explicar isso. Irmãos, permitam-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece até hoje entre nós. O que Pedro quer dizer com isso? Ora, quando Davi fala que não verá morte nem corrupção, não está falando dele próprio, porque ele morreu. Ele está falando de quem? Ele estava prevendo, verso 31, a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado da morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Veja que aqui Pedro se utiliza do Salmo 16, de 1 a 8, para comprovar que a ressurreição de Cristo estava profetizada por Davi nesse Salmo. Verso 32, Deus ressuscitou esse Jesus e disso nós somos testemunhas. Veja a palavra testemunha aí. Nós somos testemunhas do ato da ressurreição, que é exatamente aquilo para o qual eles foram chamados, né? Para serem testemunhas, e nós somos chamados para sermos testemunhas de que Cristo está conosco. E verso 33, Deus o exaltou à sua direita, e esse Espírito Santo que agora foi derramado, diz o apóstolo Pedro no seu sermão, é o cumprimento dessa promessa. Ele é elevado à direita do Pai, e ele então derrama sobre os 120 a promessa que vocês estão vendo e ouvindo. Verso 33. E verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma. Veja que agora Pedro está querendo mostrar que também a ascensão de Cristo, de que Cristo foi assunto aos céus, está à direita do Pai, também é uma promessa, uma profecia dada por Davi, que está lá no Salmo 110. Aqui agora Pedro usa o Salmo 110 para falar da ascensão de Cristo, que Cristo foi assunto aos céus. Veja, se no Salmo 16, de 1 a 8, ele usa as Escrituras para falar da ressurreição, do Salmo 110, agora ele usa para falar que Cristo foi assunto aos céus. Esse que foi assunto aos céus derramou agora o Espírito Santo, que vocês, diz Pedro à multidão, estão vendo e ouvindo acontecer. E o texto continua, verso 36. Portanto, toda a casa de Israel
esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E Pedro então diz que porque ele morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, ele é Senhor. E ele é Senhor porque ele é o Messias, ele é o Cristo. E aqui o texto diz, vocês o crucificaram, né? Que vocês crucificaram. Quem crucificaram? Né? Os judeus crucificaram, mas nós também, eu e você, crucificamos. Cristo morreu na cruz pela sua vida e pela minha vida, para levar sobre si o meu e o seu pecado. Ele morreu naquela cruz por conta da nossa iniquidade, para rasgar o escrito da dívida que pesava contra nós. Ele morreu na cruz e nós o colocamos lá, nós o crucificamos. Então aqui não é uma acusação contra os judeus, na verdade é uma declaração para que todos nós pecadores somos responsáveis por Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Verso 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eu não sei se você notou, mas lá no início do capítulo 2, os apóstolos e os 120 foram chamados de galileus. Aqui eles são chamados de irmãos. Algo aconteceu. À medida que Pedro foi pregando, alguma coisa aconteceu em parte daquela multidão, que responde então ao apelo de Pedro com uma pergunta, que faremos, irmãos? É isso, né? A palavra de Deus sempre exige de nós uma resposta proativa. Quando nós ouvimos a pregação, a palavra de Deus pregada, ou quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos nela, nós não podemos agir de maneira passiva, que essa leitura seja meramente intelectual, meramente para produzir conhecimento, meramente para mostrar que conhecemos as Escrituras. Aliás, o que adianta, né? Nós conhecemos todas as partes da Bíblia, ou decorarmos os versículos. Na tentação de Jesus, lá em Lucas capítulo 4, também Satanás utiliza dos versículos bíblicos decorados para tentar Jesus. O fato de nós conhecermos as Escrituras não mostra que temos relacionamento com Deus. O que mostra o nosso relacionamento com Deus não é o fato de nós lermos as Escrituras e termos conhecimento delas. O fato de nós respondermos proativamente, respondemos com a nossa vida diante do impacto da palavra, é que demonstra que tipo de relacionamento nós temos com o Deus da palavra. Veja que quando nós reduzimos a nossa experiência de fé ao texto e ao conhecimento, nós nos agradamos com o fato, nós nos alegramos com o fato de conhecermos as Escrituras, de sabermos mais sobre a Bíblia, de sabermos mais sobre as coisas de Deus, de sabermos mais sobre o que a Bíblia diz, o que tal texto diz. E algumas pessoas são curiosíssimas em saber algumas coisas da Bíblia que são secundárias e passam anos e anos a fio estudando questões da Bíblia, mas não querem conhecer o Deus da Bíblia. Querem ter muito conhecimento das Escrituras, mas não querem conhecer o Deus das Escrituras. Quando a palavra de Deus é levada a sério, quando nós somos impactados pela sua palavra, a primeira atitude que nós tomamos é de proação, é de proatividade, é de dizer Deus, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer da minha vida. É como Isaías lá no capítulo 6, né? Quando ouve a voz do Senhor, ele responde, Senhor, quem iremos? Envia-me a mim. Sou um homem pecador, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. E eu estou aqui, me envia para fazer a sua obra, me envia para cumprir o seu plano. A palavra de Deus sempre exige de nós uma resposta. Nós ouvimos, né, Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo que eu gosto muito, sempre dizia que a palavra, nós não a lemos apenas a favor de nós, mas também contra nós, né? Quando a palavra nos toca, quando a palavra nos aponta os pecados, os erros, as incoerências, os paradoxos, a nossa injustiça, a nossa mentira, a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de amor, nós precisamos voltar e dizer, Senhor, o que faremos? Né? O que faremos? E essa é a pergunta que eles fazem. Que faremos? Que faremos? Verso 38, respondeu
Pedro, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Não há aqui a intenção de se estabelecer uma sequência de atos para se obter resultados. Pedro não faz aqui uma teologia da salvação, mas fala em como se experimentar tal salvação. Deixa eu explicar isso. Quando Pedro diz assim, arrependam-se, cada um seja batizado para a remissão dos pecados, nós podemos compreender o texto de maneiras bastante equivocadas. Primeiro, é que se você não se batizar, então você não é salvo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está colocando uma ordem e nem está dizendo, primeiro você arrepende, depois você é batizado, depois você recebe o dom do Espírito Santo. Na verdade é que Pedro não está fazendo uma teologia de como se opera a salvação. Ele está apenas dizendo que o fato é que quando você se arrepende, quando você tem a compreensão do seu pecado, quando você reconhece que é pecador, o batismo é a compreensão aqui dessa mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mas é também sinal de compromisso com Cristo, de identidade com Cristo. E o fato é que isso representa o dom do Espírito, porque o dom do Espírito aqui é a presença do Espírito que nos regenera, que nos governa, que nos dá sabedoria, que nos dá os frutos, nos dá os dons. Então o dom aqui não se refere a uma lista de dons, mas poderíamos traduzir o texto, e vocês receberão a graça, a dádiva do Espírito Santo. É claro, é impossível confessar a Jesus como Senhor, diz o apóstolo Paulo, se nós não temos Espírito. Quem não tem Espírito, esse tal não é dele. Então não existe aqui uma sequência de que primeiro eu arrependo, sou batizado, depois batizado nas águas, depois eu recebo o Espírito Santo. Essa é uma sequência absurdamente incoerente com o texto bíblico que nós estamos estudando, mas também contra toda a argumentação do Novo Testamento. O ato é que quando me arrependo, quando eu chego à compreensão da fé em Cristo, há uma operação do Espírito Santo na minha vida para abrir os meus olhos, para compreender quem é Cristo, para compreender que Jesus é o Senhor. Esse ato aqui é um ato que se experimenta, é o que Pedro quer dizer no seu sermão. Vocês que estão ouvindo, vocês que estão se arrependendo, esse ato do Espírito Santo é a própria presença do Espírito que lhes convence, que habita em vocês, que dá dons a vocês, que os reveste de frutos. E o verso 39, essa promessa, que promessa? A promessa da presença do Espírito, da salvação, de toda a dádiva que é o Espírito Santo nos propõe, nos promove, de uma nova vida, de um novo jeito de nos relacionarmos, um novo jeito de vivermos a nossa vida com Deus e com o próximo. Essa promessa é para vocês e também para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Aqui, só esse versículo nós poderíamos passar algumas horas conversando, mas deixe ser objetivo. Essa promessa é para vocês que estão aqui, para os vossos filhos. Nós presbiterianos usamos muito esse texto para falar da promessa do batismo, que também se estende aos nossos filhos, e é claro que os nossos filhos, porque ouvem a mensagem de Cristo, porque ouvem a palavra de Cristo, fazem parte da igreja. Essa promessa é também para eles, mas não é só para nós ou para os nossos filhos, é para os que estão longe e para todos aqueles, aqueles que o nosso Deus chamar. Essa promessa é para todos aqueles que o nosso Deus chamar. Aqui é uma nítida expressão de que o operador da salvação, o operador da graça que alcança é o próprio Deus. Deus é que alcança, ao Senhor pertence a salvação. E a quem Ele chamar, virá e compreenderá, será salvo. A nossa resposta de amor é porque o amor já nos foi dado. Quando nós voltamos os nossos olhos para Deus e dizemos e nos arrependemos, é porque Deus já deu um longo passo na nossa direção de amor para nos atrair a Ele. Jeremias 31:3,
O profeta diz: de longe se me deixou ouvir o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso eu te atraí. Podemos dizer na linguagem de Pedro, Deus nos amou tanto que nos chamou. Nós que estávamos longe, Ele nos chamou para perto. Se você tem a compreensão de que Deus fez isso na sua vida, louve a Deus nesse momento, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele fez. Ele foi na sua direção e te chamou para perto. Louvado seja Jesus, o nosso Senhor, Deus Pai, que através do seu Espírito Santo nos atrai para Ele mesmo, através da palavra proclamada, do testemunho, e chegamos a crer, chegamos a nos convencer de quem é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Verso 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava dizendo, salvem-se dessa geração. Nós descobrimos aqui que o sermão era muito maior, né? O sermão de Pedro foi muito maior. Aqui, é claro, se nós fôssemos ler o sermão, né, mesmo que pausadamente, demoraríamos aí 4 minutos. Pedro pregou, diz Lucas, né, o autor de Atos, nos diz que foram muitas outras palavras que Pedro disse. E aqui ele fez um resumo do sermão e exortava, salve-se dessa geração perversa. Quer dizer, saiam desse mundo que está contra a vontade de Deus e venha para o mundo que está andando com Deus. Esse é o chamado também para nós, né? Aqueles que se arrependem, aqueles que se voltam para Jesus, eles são chamados para viver essa nova vida distantes de um mundo perverso. Verso 41, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como quase 3.000 pessoas foram batizadas, né? Por certo, onde eles estavam não é outra forma senão um batismo que não poderia ser, obviamente, por imersão. Isso os historiadores são muito claros em mostrar. Aqui a forma do batismo possivelmente tenha sido por efusão ou por aspersão, pela impossibilidade de um batismo por imersão de quase 3.000 pessoas nesse momento. Mas nós vamos terminar por aqui com algumas perguntas para refletir e praticar. A primeira delas é qual o impacto que nossa vida cristã tem produzido nas pessoas que se aproximam de nós? Qual o impacto que a sua vida cristã tem feito nas pessoas à sua volta, que se aproximam de você? Por que eu estou falando isso? Por que essa pergunta? Porque o sermão de Pedro foi uma palavra dada a uma multidão que se aproximou impactada por aquilo que estava acontecendo. A nossa igreja e cristã brasileira tem impactado esse mundo, atraído as pessoas ou distanciado as pessoas? Você como cristão tem impactado as pessoas para que elas se aproximem ou ouçam o Evangelho? Ou seu comportamento tem feito que as pessoas se afastem e não querem ouvir o Evangelho? A segunda meditação para a nossa vida é como você reage à acusação que você crucificou a Jesus. Isso produz que sentimento em você? É muito forte quando nós lemos você, ou ouvimos, né? Você crucificou a Jesus. Você foi responsável pela morte de Jesus. Isso pode produzir um sentimento de culpa, que pode nos produzir uma espiritualidade de medo, de temor, de culpa. Não é essa a intenção do Evangelho. O fato de nós compreendermos que Ele foi crucificado pelos nossos pecados nos deve fazer lembrar imediatamente que Deus o ressuscitou. A sua ressurreição é a vitória sobre a culpa, sobre a sua culpa, minha culpa, na certeza de que aquele que morreu pelos nossos pecados, morreu para nos libertar exatamente da culpa, de toda a religião ou toda a opressão que nos provoca uma religiosidade ou espiritualidade cheia de culpa, cheia de remorso, mas uma espiritualidade cheia de vida, cheia de esperança, cheia da certeza de que Jesus está conosco, caminha conosco. E por último, como você pode usar o método de Pedro hoje para compartilhar, testemunhar, profetizar
sobre a salvação que temos em Cristo. Eu queria que você pensasse nisso e que Deus possa abençoar você para que o estudo dessa palavra possa não apenas alimentar seu coração, não possa apenas trazer mais conhecimento, mas trazer na sua vida e na minha vida mais obediência. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela palavra que nos desafia, também dá uma resposta. A perguntar para nós mesmos o que faremos, o que precisamos fazer. Ó Deus bendito, que o Teu Espírito Santo nos promova uma reação positiva de passar a ser testemunhas vivas desse amor poderoso, gracioso para aqueles que estão à nossa volta. Para que sejamos profetas de esperança num mundo tão machucado, tão doente, tão enfermo, tão cheio de morte. Que sejamos proclamadores dessa vida, dessa esperança viva, no mundo que tem cultivado ódio nas relações, cultivado ódio nas redes sociais, no mundo em que as pessoas não conseguem mais conversar e passar por cima das diferenças ideológicas, políticas. Ó Deus bendito, faz-nos uma igreja capaz de compreender que o Teu Evangelho é poder de Deus para nos curar do nosso egoísmo, das nossas auto-verdades, do nosso ego autocentrado e perceber, ó Deus, que aqueles que estão à nossa volta estão carentes de salvação, estão carentes de vida, estão carentes de esperança. E que nós somos chamados igreja do Senhor, servos do Senhor, servas e servos do Senhor, filhos e filhas do Senhor, jovens e velhos, todos nós somos chamados para sermos homens e mulheres que proclamam essa verdade do Evangelho, que são testemunhas dessa verdade poderosa, que são profetas da esperança e da vida. Abençoa nossa vida, nossa casa, nossa família, cada casa, cada família que está nesse momento ouvindo essa palavra, mas também o nosso país. Mais uma vez oramos para aqueles que nos governam e para esse momento tão difícil que vivemos. Pedimos que o Senhor possa abençoar, ó Deus bendito, aqueles que estão na frente das pesquisas científicas para uma vacina capaz de nos proteger e proteger o mundo desse vírus tão terrível. Que o Senhor abençoe a esses pesquisadores, mas também aos médicos, aos enfermeiros, enfermeiras e médicas que estão na frente da batalha, cada dia enfrentando os doentes, sendo responsáveis para aliviar a dor, que o Senhor possa abençoar. Ó Deus bendito, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia. Para a glória de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém.